Resumo do volume 2 do Livro do Céu. A Luísa começa a escrever, a colocar no papel as experiências, revelações, tudo que ela vai vivendo com Jesus. Ela vai colocando a partir do dia 28 de fevereiro de 1899, por ordem do confessor, ela começa a escrever, a colocar no papel aquelas experiências que ela vai tendo. E conforme ela vai vivendo, ela já vai escrevendo. Então, diferentemente do volume 1, que é um livro mais... Ela havia recebido ali nesse período aqui, né, nesse período de 1900, em fevereiro ali, que ela é onde ela começa a escrever. Mas o que ela escreve no volume 1 são lembranças, né, que ela teve das experiências que ela já tinha tido com Jesus, mas até então ela não havia recebido essa ordem de escrever. Então ela foi colocando as memórias, aquilo que ela foi lembrando, né, conforme vinha, né, o Senhor ia abrindo a memória dela, ela ia colocando no papel. Então ela colocou no volume 1 o máximo de informações que ela conseguiu abstrair, né, da memória dela. E por isso não tem lá datas, né, dos dias que iam acontecendo, porque ela começou a escrever, né, experiência desde situações da infância dela, inclusive. Mas aí a partir dessa data, né, 28 de fevereiro de 1899, ela começa a transcrever de forma ali em tempo real, né, o dia a dia mesmo das experiências que ela ia tendo, conforme Jesus ia vindo, né, se comunicando com ela, falando com ela. O que ele ia ensinando, as verdades que ele ia repassando, tudo aquilo que ele ia abrindo, ela ia transcrevendo. Embora ela coloca que ela fez isso mesmo por obediência, né? Por obediência ao confessor, por obediência a Deus, porque era aquilo que era a vontade de Deus mesmo que ela fizesse, mas que para ela era um imenso sacrifício, né? Ela sentia repugnância, sentia uma contrariedade muito grande de ter que expor no papel, porque uma vez colocado no papel, né, quantas pessoas, né, ela não poderia nem supor quantas pessoas depois teriam acesso a esses escritos, né, coisa que hoje nós estamos tendo acesso e tantas outras pessoas já tiveram e terão ainda. Então são experiências muito particulares, são situações da alma dela vividas ali, né, de forma tão íntima, né, intimidades da alma dela com Jesus. Então ela tinha muito, né, fez realmente porque foi obrigada, mas que não foi fácil para ela expressar muitas das experiências que ela teve. Então a gente até entende porque muitas coisas que acontecem na nossa alma não é fácil estar abrindo e expressando para que outras pessoas possam conhecer, né? E então quando a gente expressa muitas situações íntimas da alma, muitas misérias aparecem, né? Sobretudo as misérias, né? É pouca coisa boa que aparece, mais é miséria mesmo. Mas dentro de todas essas misérias que ela foi, né, expressando também da vida dela, foi uma forma também de esvaziar, né? Também era um dos objetivos que o Senhor tinha, né, que ao colocar no papel, ao colocar para fora, ela estaria esvaziando muitas dessas coisas que ele precisava trabalhar, né? Precisava fazer uma limpeza, precisava fazer uma purificação na alma dela. Então era necessário esse colocar para fora, expressar para fora para poder ser limpo, né? Para poder fazer esse trabalho que ele precisava fazer na alma. E com isso também tantos ensinamentos nós vamos aprender com tudo aquilo que ela foi vivendo e com o que Jesus foi ensinando para ela. E esse capítulo 1 ele é bem extenso, ela vai discorrendo várias situações. Aí você está aqui o parágrafo 4 que fala assim: enquanto assim dizia, não sei como viu o confessor junto a Jesus e o que Jesus lhe disse. Olha, tudo o que fazes passa para o céu, por isso vê a pureza com a qual deves agir. Pensando que todos os teus passos, palavras e obras vêm à minha presença. E se são puros, isto é, feitos por mim, eu sinto por isso uma alegria grandíssima e sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. Então aqui, né, ele coloca, né, apresenta, coloca no papel, mas que, né, que tenha ali a intenção reta de fazer isso realmente para cumprir a vontade de Deus.
Ainda nesse capítulo, né, o confessor pede para ela falar sobre a fé, o que ela, né, como que ela entendia a fé, o que Jesus tinha falado, o que tinha revelado. E ela faz, né, toda uma exposição. É bem interessante pegar nesse capítulo aqui, porque tá, né, tá bem explicitado, né, como que ela entendia a fé. E é muito bonito como ela escreve. E depois, e ela coloca, né, na verdade Jesus fala para ela, né, a fé é Deus. Deus né, a fé é Deus e Deus é a fé. Então ela faz nessa explicação toda, é muito impressionante como que a gente consegue entender o que ela vai expressando. E depois o confessor também pede para ela explicar como é que ela via Deus, né? Se, né, a fé era Deus, como é que ela via Deus? Inicialmente ela não sente muito segura para falar, mas aí Jesus vem, infunde nela esse conhecimento, abre as luzes, e ela começa a descrever também como é que ela via, né? Então ela faz uma analogia com o sol, com a luz do sol e com as obras da criação, que tudo é como se fosse uma sombra de Deus. Então ela pega o sol como um símbolo para descrever, né? Como um símbolo, é só mesmo para ter um exemplo, né? Mas um exemplo assim bem pequeno até, porque em comparação a Deus, o Sol é quase um nada, né? Praticamente um nada, mas que tem muita semelhança nas propriedades do Sol, né? Naquilo que o Sol é, naquilo que o Sol faz, tudo que ele, né? Todo o que contém o Sol ali. Então tem muito ali a dizer de Deus. Então ela faz essa analogia que é interessante de entender um pouco melhor o que ela entendia, né? Como que ela via Deus. É bem interessante acessar esse capítulo para poder ver essa descrição que é bem impressionante até e clarifica para a gente como esse olhar para Deus. Já ali no capítulo 2, ela vai, já em março, quando ela escreve, o Senhor faz ela ver alguns castigos que Ele tem reservado. E vou até citar aqui o parágrafo 2 que diz: Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas as ofensas que me fazem aos homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo que serão uma espécie de juízo. Então aqui o Senhor faz ela ver, né, como ele vai usar a justiça para castigar os homens, tantas coisas que os homens têm feito para ofender a Deus e que a mão da justiça está, né, para derramar sobre os homens esses castigos. Mas durante todo esse volume 2, o Senhor vai, em vários textos, vai falando do uso da justiça, de como que ele vai vertendo alguns castigos, mas que tudo isso, né, nós vamos entendendo ao lendo os escritos, ao adentrando nesses escritos, vamos entendendo a pedagogia de Deus, como é que Deus trabalha. Então, olhando de fora, às vezes a gente, né, Deus, né, Deus é mau, né, como é que Deus castiga, como é que Deus manda sofrimento dessa forma, né? Chega ao ponto de destruir alguns lugares, né, pessoas, nações e tudo mais. Mas a gente consegue compreender por que Deus faz, né? E é por causa do próprio homem, né? Toda a desobediência, toda a rebeldia, toda a ingratidão do homem em relação a Deus, que é seu Senhor, que é seu Criador. Então, quando o homem entende isso, que Deus é aquele que o fez, é Deus aquele que o provê de tudo que o homem tem, de tudo que o homem é Deus que provê. Quando ele entende isso e reconhece, né, Deus como Senhor e como Criador e dá a Ele a glória por isso, não tem necessidade de verter os castigos. Só que o homem faz o contrário, né? O ser humano não reconhece Deus como seu Criador, como seu Senhor, não só o ignoram, como a ingratidão é muito grande, as ofensas que o homem faz ao seu Senhor, aquele que o fez, aquele que o criou, é muito grande. Então o Senhor, porque nos ama, nos fez assim com tanto amor, com tanto carinho, com tanta predileção, que Ele precisa usar do instrumento da justiça para nos corrigir. Então só entende essa pedagogia, esse jeito de Deus fazer, buscando o conhecimento dele, buscando conhecê-lo.
E ao conhecê-lo, quanto mais nós o conhecemos, mais nós vamos amando e amando as coisas que ele faz, amando tudo que ele vai dispondo, tudo que ele vai fazendo. E nesse volume também nós vamos ver como que a cruz atua. O Senhor vai descrever a cruz e a Luísa vai passar a amar a cruz, né, o sofrimento, tudo aquilo que Deus vai fazendo, vai trabalhando na alma dela. Por que ela passa a amar? Porque ela passa a entender o que Deus está fazendo. Primeiro começa a entender quem é Deus. Claro que ela, nem nenhum de nós vai chegar a compreender nós não vamos chegar a compreender exatamente quem é Deus, mas vamos ter uma ideia, né? Vamos ter ali, à medida que o Senhor vai liberando os conhecimentos para nós vamos adentrando esse conhecimento, né, de um pouco do que é Deus, porque para abstrair Deus é impossível para o ser humano, Deus não cabe na nossa cabeça, mas nós vamos entendendo um pouco, né, dessa dimensão, dessa grandiosidade, dessa maravilha que é esse soberano Criador e tudo que ele foi fazendo. E à medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos amando ele cada vez mais. E ao amar, passamos a amar tudo que ele faz. A Luísa, ela às vezes se recusa a se conformar com a justiça, a aceitar a justiça, aquilo que Jesus está fazendo para corrigir os homens, a humanidade, é porque ela percebe que, né, ela conhece, né, isso vem no conhecimento dela, porque tudo que o Jesus faz para corrigir o homem, ele sente na própria pele dele, ele sente nele mesmo, porque os seres humanos, assim, para nós entendermos, né, um pouco de Deus, nós precisamos também entender a igreja. Deus, né, Jesus, quando veio, instituiu, né, na redenção, quando Jesus veio à terra e depois, né, antes ali dele voltar para o Pai, ele deixou a igreja como seu corpo místico, como parte dele. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E como membros deste corpo, nós estamos ligados a esse corpo, né? Então é uma forma mística, mas essa ligação mística que existe entre os seres humanos e Jesus, cabeça, faz com que o que acontece nos membros a cabeça sinta. Então, assim como no nosso corpo também, quando, né, nós machucamos em algum lugar, em algum dos nossos membros, seja lá no dedão do pé, seja no joelho, seja na costela, seja qualquer parte do corpo onde há um ferimento, onde há uma situação ali de dor, nós sentimos no corpo como um todo, e a cabeça é que recebe essa informação da dor, né? Nosso cérebro que percebe a dor. E então isso também acontece de forma mística na igreja, né? Nas pessoas, no ser humano, porque nós estamos ligados ao Senhor, né? Então tudo que ele vai vertendo de correção no ser humano, ele também sente. Então ela às vezes ela falava, né? Ela falou muitas vezes para ele: Senhor, mas quando tu castigas, tu também sentes as dores, porque muitas vezes ele aparecia para ela todo chagado, todo ensanguentado. Tantas e quantas vezes ele aparecia para ela não só com as chagas, mas com a coroa cravada na cabeça dele, vertendo sangue. Ela, né, em várias oportunidades ela retirava, né, quando ela pedia, porque assim, ela foi escolhida para ser uma vítima, onde ali ela sofreria muitas das dores que estariam reservadas para corrigir a humanidade. Ela recebia nela, para que esses castigos, essas correções fossem amenizadas no ser humano, nas criaturas. Então ela recebia isso. Então, tanto Jesus sofria quando ele precisava executar essas correções nas pessoas, né, lá em determinado lugar, ou em determinada região, ou em determinado povo, ele sentia isso nele, era nas pessoas, mas era nele também, era tudo nele também. Como quando ela assumia nela esses castigos, essas dores nela, e ela sofria nela, porque ela, né, tantas vezes foi crucificada, tantas vezes recebeu a coroa de espinhos. Claro, isso, né, tudo lá na alma, né, todo esse sofrimento na alma, mas também refletia no corpo dela muitas dessas dores, muitos desses sofrimentos.
E também quando ela precisava, ela, né, aceitava ali a receber, ou ela mesmo pedia, ela implorava, tantas e quantas vezes ela implorava para o Senhor, para ela sofrer em vez das criaturas, para ela assumir, para ela, né, ter ali o sofrimento nela, para que ele não usasse do castigo naquela criatura, né, na outra criatura. Mas a ela sofrer também, Jesus também sofreu, porque ela também era né, uma criatura dele, né? Era uma criatura amada dele, né? E que estava ali aceitando livremente, né? Ela não foi obrigada, ninguém é obrigado a aceitar, né? Essa realidade que o Senhor colocou, como colocou para ela e para tantas outras místicas. Mas ela livremente aceitava esses sofrimentos e pedia esses sofrimentos. Mas em muitas oportunidades o Senhor não dava para ela, porque precisava fazer a correção. Então, se ela assumisse todo o peso, claro que ela não iria poder assumir todo o peso, porque humanamente era impossível que ela assumisse. Mas não era propriamente ela assumia, mas Jesus estava nela. Então, quando a Luísa sofria, Jesus estava sofrendo nela. Então ele até fala, né, que os sofrimentos nela não seria ela que estaria sofrendo, mas ele nela. Então, para entender isso também é um pouco complexo, mas é tão maravilhoso, tão extraordinário conforme a gente vai adentrando nesses conhecimentos. Então, assim, a informação vem para nós como conhecimento, né? Deus vai abrindo as verdades, né, as suas verdades. E essas verdades, ao adentrar em contato com a nossa inteligência, e quando essa, né, nossa inteligência consegue enxergar a verdade contida ali naquela informação, e ao enxergar a verdade, a gente é difícil de não aderir, porque a verdade ela está aberta, está exposta. Então foi isso que o Senhor foi fazendo na vida dela, foi abrindo muita verdade, foi revelando muita coisa, é muita preciosidade do céu, né, depositada nessa criatura. E aí nós, ao entrarmos em contato com esses escritos, nós também vamos tomando parte disso, né? Essas verdades também vão chegando até a nossa inteligência. E ao chegar na nossa inteligência nós estarmos abertos para a verdade que vai se apresentando para nós também vamos aceitando e nós vamos querendo também, nós vamos pedindo isso também. E a gente vai fazendo esse processo, né, de purificação e é muito interessante. E assim, é um processo tão bonito, é doloroso, é muito doloroso, mas é maravilhoso também ao mesmo tempo. Então, só vivendo esse processo, né, quem tá fazendo, né, lendo, ouvindo, adentrando nesses conhecimentos do Livro do Céu, também vai adentrando nessa vida mística que a Luísa, né, em parte do que a Luísa viveu, porque foi para isso, né? Ela foi escolhida para ser uma depositária dessas verdades, dessas manifestações divinas, para que as outras pessoas depois dela pudessem ter acesso a isso. Então ela foi uma criatura primária ali para receber essa informação, esse conteúdo, e para que nós hoje pudéssemos ter acesso. Então Deus precisou usar de um exemplar primeiro, e aí a partir dela chega até nós, e conforme nós vamos adentrando, quanto mais nós vamos adentrando nesse universo desse conhecimento, mais nós vamos nos configurando, mais nós vamos nos assemelhando ao que, né? Não, claro que não exatamente ao que aconteceu com ela, mas o Senhor vai trabalhando em nós, vai trabalhando na nossa mente, vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida, e vai fazendo parte da nossa vida, e nós vamos deixando que Ele vai agindo, porque é isso que Ele quer. Ele quer assumir a nossa vontade humana ser consumada, e é só a vontade divina viver em nós e operar em nós. Nesse volume 2 também, e vai ter em outros trechos, né, em outros volumes, mas aqui, sobretudo no volume 2, tem partes onde fala que a Luísa chupa do lado de Jesus, ela chupa. Então, quem tem acesso a isso assim, sem ter muito, né, de cara, assim, às vezes acaba tendo aquela repugnância, mas como é que é isso? Mas aí é o conhecimento, né? O conhecimento que vai nos trazer a clareza do que realmente é o que está sendo dito, né? O que está escrito, o que está sendo dito, o que está sendo manifestado. Então, todas essas realidades, né, que ela vai expressando,
Na maioria, ela acontece na forma mística, na alma. É um processo de trabalho que Jesus vai fazendo com a alma dela. Então, é uma união da alma da Luísa com a divindade de Jesus, com a humanidade de Jesus. Então, ele vai fazendo esse trabalho. Então, quando, né, ele verte nela, em muitos textos, fala que ele verte amarguras nela, quer dizer, ela narra que ela bebia, né, que ele jorrava da boca dele, ou que ela sugava do lado aberto dele, ou do peito dele, amarguras, né? É como se fosse um líquido muito amargo. Então, quando isso acontecia, é porque Jesus estava muito amargurado, estava muito ofendido, estava muito chagado. Então, ele derramava um pouquinho dessa dor, desse sofrimento nela, e era muito amargo. Ela fala que era muito amargo, mas em tantas outras oportunidades também ele derramava nela, ele até narra como um leite dulcíssimo, né? Ela fala de um leite dulcíssimo, ou um líquido muito doce. Então era uma forma de amenizar aquelas dores, aqueles sofrimentos também. Jesus vertia nela isso. Então isso acontecia, é complicado nós, com a nossa cabeça humana, imaginar essas coisas, mas a gente precisa ter, né, a intenção, a reta intenção de ver muitas, se não todas as manifestações que são feitas no livro do céu, e, né, e para outras místicas também, com um olhar de fé. É aquele que crer sem ver, né? Crer sem ter, porque assim, o que é a fé, se não, né, nesse volume fala da fé como sendo o próprio Deus. Então, assim, viver, enxergar com os olhos de Deus, ver com os olhos de Deus, perceber com o entendimento de Deus, pensar com o pensamento de Deus, com a cabeça de Deus. É isso que vai fazendo, né, na gente esse processo de ver como Deus, de pensar como Deus, enxergar como Deus, sentir como Deus. E isso é um processo de fé, não é um processo de razão, embora, né, nós não fazemos essa separação. Por quê? Porque como nós estamos na matéria, nós estamos num corpo humano ainda, nós dependemos também desse processamento cerebral. Então, muitas das informações que chegam à nossa alma, para ela chegar à nossa inteligência, né, para nós conseguirmos expressar, para nós conseguirmos comunicar, ela passa por um processamento também cerebral. A gente vai, né, no volume 1 lá, até a Luísa descreve como que Jesus, né, os modos de Jesus se comunicar com ela. Então, aqueles modos místicos, que a alma dela saía do corpo e que ele infundia luzes, que ele infundia o conhecimento de forma intelectual nela, mas era na alma dela. Ela entendia tanta coisa, ela entendia praticamente tudo aquilo que o Senhor queria comunicar. Mas quando a alma dela voltava para o corpo e ela precisava transcrever essas informações para o papel, era muito pouca coisa que ela conseguia expressar, porque as palavras humanas não conseguiam alcançar tudo aquilo que o Senhor tinha comunicado pelas luzes que ele tinha comunicado na alma dela. Então, isso também acontece muito com a gente. Conforme nós vamos adentrando no conhecimento do livro, nós vamos adentrando nessas revelações, a nossa alma, lá dentro, né, dentro da nossa alma, lá no nosso coração, nós vamos enxergando muita coisa que é praticamente impossível nós comunicarmos em palavras, né, verbalizarmos aquilo que a gente vai entendendo. E isso é um processo, né, da fé. Então nós precisamos ter isso claro, porque se a gente não tiver isso claro na nossa cabeça, nós vamos fazer muita confusão. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando começar a ler esse escrito é rejeitar, porque humanamente, o nosso humano, como muitas coisas que é estranho, né, o nosso cérebro rejeita aquilo que não, né, que está meio estranho. O cérebro acaba indo rejeitando. Isso é a nossa vontade humana que faz isso. A gente não quer se conformar com aquilo que a gente não entende. E o que a gente não entende, o que a gente não enxerga, é a fé que vai nos dar essa certeza, que vai nos revelar realmente o que é de fato. É um processo de fé, é um processo também que nós vamos passar, que ela vai comunicando também. É um processo de esperança, né? Jesus vai falar muito da esperança, da caridade. Isso é muito maravilhoso, é muito grande. São conhecimentos grandiosos. É maravilhoso isso. Jesus fala em vários dos textos deste volume sobre
As 3 virtudes teologais, eles esclarecem bastante coisas em relação ao que é a fé, né, que eu já tinha falado, sobre a esperança, a caridade, né, em vários lugares ali, em vários textos, eu não vou citar aqui nenhum, mas né, no volume assim está bem distribuído. Ele fala mais de um dos textos, ele fala sobre essas virtudes, a importância delas, o que são elas. É bem importante adentrar para saber, né, dessas informações que o Senhor vai revelando, e são preciosidades que estão contidas nessas revelações que o Senhor faz. Algo também que o Senhor deixa bastante evidente nesse volume em relação... Claro que ele vai falar em outros volumes também, mas sobre a pureza de intenção, como que ela é importante, né? E que essa pureza de intenção, ela é a verdadeira caridade. Então, ao falar da caridade também ele fala dessa pureza. E ele fala assim também que o que será de tantas obras, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por costume ou por fins de interesse? Qual não será sua vergonha no dia do juízo ao ver tantas boas obras em si mesmas, mas murchas por sua intenção, que em vez de dar-lhes honra como a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Então, aqui a importância da reta intenção no agir, independente do tamanho da ação que se faça, o que o Senhor vai olhar é a intenção. Então, a atenção de Jesus está sobre a intenção, é o que move, né? É o que está no coração da pessoa que está fazendo aquela ação, é que o Senhor vai olhar, seja uma pequena ou uma grande obra, se essa intenção é reta ou se é uma intenção torpe. Então, no final das contas, é a intenção e não a ação em si que vai ser considerada pelo Senhor. A humildade também é bastante salientada nesse volume. O Senhor também diz assim: a humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não penetram dentro. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais, tanto que onde vejo a humildade faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais. Por isso, não queira preocupar-se por isto, senão com olhos simples. Olhe sempre com o seu interior se está investida pela boa humildade, pela bela humildade. E de todo o resto, não se preocupe. Então, a humildade é muito importante, né? Porque o Senhor mesmo, no próprio Evangelho, né, ele se descreve como aquele que é o manso e humilde de coração. Então, a humildade ali, né, não só, né, de olhar, né, as coisas com simplicidade, a humildade aqui mais como uma simplicidade mesmo, né? E como que essa humildade reveste, né, a pessoa, né, a alma das graças celestiais. Então isso é muito importante, observar isso que o Senhor coloca aqui, né, nos escritos sobre a importância dessa humildade. O desapego também é uma virtude aqui também que o Senhor preza bastante pelo desapego, e ele fala assim, ó: minha filha, por isso a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas e até de si mesmo. E quando a alma se desapegou de tudo, não tem necessidade de se fazer força para estar longe de todas as coisas da terra, que por elas mesmas se põem a seu redor. Mas, visto que não são levadas em conta, mas bastante desprezadas, dando-lhe um adeus, se despedem para não lhe dar mais incômodo. Então esse desapego é de tudo, desapego de coisas, desapego de sentimentos, desapego de ideias, desapego de pessoas. É o se despojar, né? É o desapego, é o despojar-se de tudo. Por quê? Porque quando nós colocamos coisas, pessoas, ideias na nossa vida, essas situações, essas coisas, elas assumem o lugar de Deus. Então esse desapego é quando nós rejeitamos tudo que é terreno
e colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão, né, virão a nós por acréscimo, mas elas não terão lugar de primazia na nossa vida, mas elas serão o que elas são mesmo de fato, e nós não colocaremos no lugar de Deus. Então é muito importante o desapego, né, as coisas interiores mesmo, né, desconsiderar tudo, né, aquilo que muitas vezes nos trava. O apego que ele faz, ele escraviza a pessoa. Seja o apego material, seja o apego intelectual, ele deixa a pessoa escravizada, deixa a pessoa presa. E o quanto que o Senhor, né, e aí o Senhor não tem espaço para agir numa alma que está apegada ao externo, mesmo ao interno ou externo, mas aquilo que não pertence a ele, aquilo que não é dele, mesmo que seja obra sua, mesmo que seja criação sua, porque tudo vem de Deus, na verdade, né? A gente também vai entender no livro do céu que tudo vem de Deus, tudo, menos o pecado, mas o restante vem de Deus. Mas as coisas é que nós não devemos colocar em primeiro lugar, mas colocar aquele que criou essas coisas, né? Aquele que fez, o Criador, e não a criatura. Então esse desapego das criaturas, mas o apego, né? o estreitar a alma àquele que fez todas as coisas, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus, que é Jesus. Esse desapego também está relacionado também com o conhecimento de si mesmo. Então também o Senhor traz essa importância de conhecer-se, né? Ao conhecer-se, a nossa pequenez, quando a gente se dá conta, se conhece como a gente é limitado e pequeno, a gente também conhece a grandiosidade e o quanto que Deus é ilimitado, né? Quanto que Ele é inalcançável, né? Humanamente falando. E aí ele até fala aqui que o maior favor que ele pode fazer a uma alma é conhecer-se a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesmo, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conhece a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bom, esta sombra do seu ser transforma em Deus, e disto acontece que em Deus faz todas as operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra, como morta, porque conhecendo o fundo de seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesmo, senão que cegamente segue as operações do verbo, né, dele mesmo, né, da palavra que é Jesus. Então, caminha junto, o conhecimento do seu nada e o conhecimento da grandiosidade de Deus andam de mãos dadas. Então, tanto a gente pode buscar conhecer a Deus, que aí a gente vai enxergar o nosso nada, como a gente pode olhar para o nosso nada e ver a grandiosidade de Deus. Então, isso é muito importante, né? Também para a questão do desapego, da humildade e de tantas outras virtudes que o Senhor vai aqui trabalhando nesse início, né, do livro do céu ali nos primeiros volumes. Ele vai trabalhando muito trabalhando a alma da Luísa, né? Então vai trabalhando bastante ali as virtudes, para depois trabalhar outras realidades, mas aqui ele está trabalhando muito essa questão das virtudes nela, né? Trabalhando, identificando, firmando e tudo mais. Que é um caminho, né? Ele está fazendo um caminho aqui. Outra realidade que o Senhor também expõe é sobre a importância da correspondência, que é o corresponder da alma para com Deus. E ele ainda diz, né, olha quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. E mais, me fazem trocá-las em castigo. Preste atenção, minha filha, a me corresponder a tantas graças que estou derramando em você. Porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto. Então, é importantíssimo. O Senhor vai falar em vários trechos sobre a importância da correspondência, o corresponder da criatura ao seu Criador. Porque o Senhor, Ele faz tudo por nós. Mas o que a criatura, o que fere o coração de Deus é a ingratidão. Ele vai falar muito da ingratidão, né, do desprezo que o homem, né, que a criatura humana tem para com o seu Criador. Então ele frisa muito a importância de corresponder. Isso aqui está no alicerce, né, dessa vida com Deus, é essa correspondência, é o dar de volta a Deus
aquilo que é dele mesmo, aquilo que não pertence a nós. Ele nos dá, mas é dele. E ao devolvermos a ele aquilo que é dele mesmo, nós estamos correspondendo. Isso é importantíssimo nesse relacionamento com Deus. E ele quer estreitar isso conosco. Algo também que o Senhor vai frisar bastante nesse volume e em outros também em relação à obediência. Quanto a importância a obediência. E na Luísa nós vemos esse processo acontecendo aos poucos. Porque para acontecer tudo que o Senhor fez na vida dela e, consequentemente, o que Ele faz na vida das pessoas, nas almas, é a obediência que está ali também de fundo. Sem obediência, né, o que aconteceu com, né? Por que nós estamos vivendo nesse mundo desordenado, virado de cabeça para baixo, um mundo sem cabeça praticamente, né, que ele vai falar em outros textos? É por causa da desobediência. Então, a obediência, né, ele foi o obediente por excelência, né? Jesus foi o obediente que obedeceu ao Pai em tudo, né, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, ele é o maior exemplo de obediência. Depois dele tem Maria, Nossa Senhora, um exemplo assim de obediência, de resignação, de conformidade com a vontade de Deus, que é a criatura humana mais perfeitamente conformada e mais obediente que existiu na face da terra, é Maria Santíssima, né? E Jesus, mas ele também era Deus, né? Mas são dois exemplares assim para nós seguirmos de obediência. Ele fala assim, ó, sabe por que esta nobre senhora obediência é como você disse? Porque ela vai falando várias coisas da obediência. Ela fala que a obediência é como um guerreiro armado que vem, né, e faz guerra contra ela, porque assim, a obediência ela é impertinente mesmo, ela pega no pé. E aí ele vai falando, porque ela dá morte a todos os vícios, e naturalmente alguém que deve fazer sofrer a morte a outro deve ser forte, valente, e se não o conseguir, com isto se serve das impertinências e dos caprichos. Se isso é necessário para matar o corpo que é tão débil, muito mais para matar aos vícios e as próprias paixões, que é tão difícil que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver de novo. Eis porque esta diligente senhora, né, a obediência, está sempre em movimento e continuamente vigiando. E se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo algum vício possa ameaçar a reviver em seu coração, lhe dá tanta guerra e não lhe dá paz, até que a alma se prostre a seus pés e adore em silêncio o que ela quer. E quem quer obediência é o próprio Deus, né? Então aqui é importantíssimo. Quem tem alma rebelde não consegue se conformar, não consegue aceitar aquilo que Deus quer para aquela alma. Então a obediência ela é primordial. O Senhor também em vários textos vai falar, né, fala muito da igreja, da importância, né, da obediência também ao confessor, aos sacerdotes, né, dessa união né, das pessoas, dos membros ao corpo clerical, né, ter essa conformidade. Claro que a gente sabe que tem inúmeras situações, inúmeros defeitos, mas são pessoas. E a gente não deve olhar para pessoas. O Senhor ensina muito isso, não olhar para pessoas, mas olhar para Ele, porque Ele é a cabeça, Ele que é quem está no comando de tudo. E no confessor, né, ou seja, no orientador espiritual da igreja, é a própria pessoa de Jesus que está ali fazendo aquela orientação. Então a alma precisa, né, e ele vai orientando muito isso na Luísa, e é um trabalho que ele faz dessa conformidade com, né, com que as orientações que o padre, né, que o confessor dela ia fazendo. E ela teve vários confessores ao longo desse tempo da vida dela, desse trabalho que Jesus foi fazendo. Ela não teve apenas um, teve vários padres passaram por ela, mas a importância que Jesus dá para a igreja nesse trabalho que ele fez com a Luísa Picarreta, né? O trabalho com os confessores, com toda a igreja ali, né, local e até de fora dali, né? Ela que morava em Corato, lá na Itália. Então tudo que, né, ali da diocese dali de perto, tudo que, né, era tudo feito dentro em obediência com a igreja, né? Caminhava junto, né? Os padres acompanhavam, o confessor estava sempre ali. Teve período da vida dela que era o contato era diário, né? O contato era diário, né? Depois de um tempo ali ocorre que ela ficou no estado de petrificação, que ela ficava, né? Que ela ficou de cama ali pro resto da vida, né? Depois que ela iniciou esse processo ali de purificação e de ficar na cama,
Aconteciam missas diárias na casa dela, então ela recebia Jesus ali todos os dias na casa dela, a missa acontecia na casa dela. Então essa conformidade também desse estado de vida da Luísa com a igreja, né? Isso é muito importante. Como eu também já falei no começo, o Senhor fala muito da cruz, né? Da importância da cruz, como que ele é um caminho de perfeição, um caminho glorioso, o caminho da cruz, que foi o caminho que ele mesmo trilhou. Então ele deu o exemplo para que as almas, para que nós pudéssemos também assumir isso como algo que é primordial. Para se chegar ao céu não se chega sem a cruz. Para chegar à salvação não se chega sem a cruz. Então muitos de nós hoje, né, quer recusar a cruz, rejeita a cruz, se esperneia, se debate na cruz. A cruz está lá, mas não aceita. Então é muito perigoso. A questão da rejeição da cruz, o não aceitar a cruz pode ser determinante para nosso caminho de eternidade. Porque e o Senhor também vai falar que a cruz vai determinar os eleitos esqueci agora o nome da palavra que fala, mas ele vai, né, ele vai determinar, é a cruz que vai determinar, aquele que aceita, que se conforma à cruz, que se resigna à cruz, que ama a cruz, que abraça a sua cruz, já é uma pessoa que está no caminho de salvação. Mas aquele que rejeita, aquele que diz não, eu não aceito, eu não quero, não... Entendeu? Porque o Senhor respeita a nossa liberdade. Então, na nossa liberdade, a cruz vai ser aquilo que vai determinar, né? É o amor? Sim, é o amor que vai determinar também. Mas quem não ama, não aceita a cruz, né? E quem não aceita a cruz não pode dizer que ama. Então, também isso. E aí o Senhor ainda fala assim, ó, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundadas por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano senão todo divino. Uma pessoa que se configura a cruz não é uma pessoa humana, porque humanamente a nossa tendência é rejeitar a cruz. Mas para aceitar a cruz, para se resignar a ela, nós precisamos querer essa conformidade com Deus, essa conformidade com a vontade dEle, a vida dEle operando dentro de nós. Aí nós vamos olhar para a cruz com outros olhos, nós vamos querer a cruz. É diferente, humanamente ninguém quer cruz, mas não é humano que Deus quer trabalhar em nós, né? A questão aqui é nós nos esvaziarmos, né? Nos desapegarmos do que é o humano, conhecer as nossas misérias, as nossas limitações, saber que por nós mesmos nós não somos capazes de nada de bom, tudo por nós mesmos nós vamos ver que é ruim, porque nós somos miséria pura. Mas, a partir do momento que nós aceitamos que nós somos essa miséria, que nós somos um nada e que Deus é tudo, e nós queremos viver nesse tudo de Deus, a cruz vai ser maravilhosa. Nós vamos assumi-la como algo que é imprescindível na nossa vida. Mas isso é um trabalho divino em nós, não é humano. Então, se alguém pensar que humanamente vai amar a cruz, está enganado. Está sendo enganado. Nós não vamos, humanamente nós não somos capazes disso. Nós temos que entender isso em primeiro lugar. Humanamente, nós não somos capazes de nada de bom. Tudo que humanamente nós queiramos fazer, se estiver esvaziado de Deus, nós só somos capazes de fazer o mal, só somos capazes de fazer escolhas erradas, misérias. Então, por isso da importância da gente conhecer. O conhecimento ele é fundamental para que a gente possa escolher o certo. E o certo é o quê? Escolher por Deus, escolher por aquele que nos fez, por aquele que nos criou, por aquele que nos fez, aquele que nos deu a vida. É isso que é principal, nós termos essa consciência, quem nos deu a vida, quem nos dá a vida, quem mantém a nossa vida hoje. O que está me fazendo hoje estar aqui falando, respirando, coração batendo, caminhando, pensando, raciocinando, né? Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou operando agora, é Deus que me permite, é Deus que me dá isso, não sou eu. Eu por mim mesma eu não faço nada, eu por mim mesma sou um monte de estrume. É isso, né, que São Luís Maria Grignoni Montfort falava.
Então, nós por nós mesmos, a gente precisa enxergar, nós temos a necessidade de enxergar isso, o nosso nada e a grandeza de Deus, e optarmos pela grandeza de Deus e rejeitarmos o nosso nada. É esse aniquilamento de nós mesmos. E isso é um processo, não é da noite para o dia que acontece. Às vezes dentro de nós existe um vazio muito grande desse conhecimento, dessas verdades. A gente tenta preencher esse vazio com muitas coisas, com filosofias, com ideologias, com coisas, com bens, com pessoas, com situações, mas nada disso preenche. Tudo isso vai ter um espaço na nossa vida, mas se nós não colocarmos dentro da nossa vida aquele que é o principal, que é Deus, que é aquele que nos fez, aquele que nos dá a vida, que sustenta a nossa vida e que nos quer para Ele, porque Ele fez-nos para Ele, nós somos dele. Se nós não entendermos isso, nós caminhamos num abismo a ponto até de escorregar e cair nas profundezas, e depois que nós estivermos já num certo caminhada de abismo, é muito difícil de se levantar, de sair. Claro que a graça de Deus pode tudo, nós não podemos deixar de crer nisso, que a graça de Deus pode tudo, mas Deus respeita a nossa liberdade. Isso é importante também a gente saber, que às vezes a gente acha, eu quero dessa forma, mas Deus pode fazer. Mas se eu não quiser, Ele não pode, porque Ele não invade o meu espaço se eu não permitir. Ele não violenta a nossa liberdade. Deus não violenta a nossa liberdade, a gente precisa entender isso. E o Livro do Céu traz essa realidade, traz esse conhecimento, traz essa informação para a nossa mente, para a nossa inteligência. Deus não tira a nossa liberdade, nós é quem escolhemos. Se nós queremos nos conformar a Ele, ou se nós queremos nos conformar com o mundo, se nós queremos a salvação, ou se nós queremos a perdição, se nós queremos o amor, ou se nós queremos o ódio, se nós queremos a paz, ou se nós queremos a guerra, é nós que fazemos essas escolhas. É a nossa vontade, nós somos dotados de vontade. A única criatura criada, de toda a criação que Deus fez, de todas as obras maravilhosas, estupendas que Ele fez, que é só nós olharmos pela janela, nós vamos ver tanta coisa espetacular que o Senhor fez. Mas de tudo que Ele fez, a única criatura que tem vontade é o ser humano. O único que tem liberdade é o ser humano. E o único que Deus ama mais do que tudo é o ser humano. Deus ama o ser humano com todo o amor dele. Ele depositou em nós todo o seu amor. E Ele nos quer para Ele, porque foi para isso que Ele nos fez. E é isso que Ele está fazendo nesse tempo, nos chamando de volta para Ele, querendo trazer para nós essa vida divina que Ele projetou lá em Adão, lá no início da criação. Ele projetou um ser humano ordenado, na ordem, caminhando na ordem, no conhecimento dEle, no amor dEle, na ordem dEle, sendo essa habitação para Ele, esse descanso para Ele. E Ele está trazendo isso para nós hoje, através desse conhecimento que está contido no Livro do Céu. Então, na verdade, esse resumo também é um convite para que você queira, se não pegou ainda nenhum dos trechos, começa lá do primeiro volume, vai pegando, vai lendo ou vai escutando. Tem na internet todos os volumes disponíveis para ler. Não tem tempo para ler, pega, escuta os áudios, vai escutando os áudios e vai adentrando nisso, vai fazendo esse processo, essa caminhada, vai abrindo a mente, vai abrindo o coração para Deus ir trabalhando, que é isso que Ele mais quer fazer na vida de cada um de nós, é trabalhar na nossa vida, é agir na nossa vida, mas para isso Ele precisa da nossa adesão, da nossa correspondência, da nossa conformidade. Amém.